abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E leremos dos versos 3 a 11. Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 11. Diz o texto: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, uma oração transbordante de amor. Uma oração transbordante de amor. Eu quero destacar 2 pontos à guisa de introdução. A primeira coisa é que Paulo está preso, mas a palavra não está algemada. Paulo é prisioneiro de Cristo e não de César. Sua agenda é dirigida pelo céu e não pela terra, e não pelos homens. As circunstâncias podem estar fora do seu controle, mas estão rigorosamente dirigidas e controladas e conduzidas por Deus. Os homens podem colocar algemas em Paulo, mas os homens não podem aprisionar a palavra do Deus vivo. Paulo está preso, mas a palavra está livre. Paulo tem limitações geográficas, mas a palavra de Deus não tem limitações geográficas. Ela tem livre curso nos corações. Quando você lê esta carta, essa é uma conclusão que salta aos olhos. Paulo está preso, Paulo está algemado, Paulo está com a sua liberdade condicionada, mas a palavra de Deus está criando asas, a palavra de Deus está tendo livre curso e cumprindo o total projeto de Deus. Segunda coisa que eu quero focar: Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não está impedido de orar por eles. Notem vocês, aquilo que um dos escritores contemporâneos afirmou com clareza: a oração toca o mundo. A oração desconhece qualquer barreira geográfica, étnica ou cultural. Um crente de joelhos pode influenciar o mundo. Os homens podem encerrar um pregador, um missionário, atrás das grades, mas não pode impedir que ele veja o céu aberto. Os homens podem amordaçar um obreiro de Deus, mas não pode impedi-lo de orar. E se você perceber, Paulo está impedido de viajar a Filipos, mas Paulo não está impedido de orar pelos crentes de Filipos. Pela oração de Paulo, ele abençoa os crentes de Filipos. Então, é extremamente importante que Paulo está preso, mas o ministério dele não. Paulo não pode visitar a igreja de Filipos, mas as orações dele alcançam a igreja de Filipos. Paulo está limitado do ponto de vista de liberdade, mas as fronteiras do seu ministério não estão limitadas pela sua prisão.
Dito isto, eu chamo a sua atenção então para nós olharmos para o texto e tirarmos algumas lições. A primeira delas, uma recordação cheia de gratidão. Olha comigo o verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. A primeira coisa que me salta aos olhos é a bênção de você recordar aquilo que traz gratidão no seu coração. Muitas vezes, as recordações nos fazem chorar e sofrer. Muitas vezes, as lembranças ferem o nosso coração. Muitas vezes, as reminiscências adoecem a nossa alma. Muitas vezes, quando você dá asas à sua imaginação, e você mergulha nas recordações, e você faz uma viagem rumo ao passado, e você começa a desfolhar o livro das suas memórias, você começa a se entristecer. Mas quando Paulo recorda-se daquela igreja, pensa naquela igreja, volta ao passado, mergulha nas suas reminiscências e nas suas memórias, o que ele lembra traz para o seu coração grande gratidão. Encha a sua alma de doçura, enche o seu peito de esperança. E se você perceber, humanamente falando, Paulo não tinha tantas razões assim para ficar grato, porque a passagem dele por Filipos não foi uma passagem muito suave. Em Filipos ele foi preso, em Filipos ele foi açoitado com varas ilegalmente, em Filipos ele foi jogado numa masmorra, em Filipos ele foi preso num tronco. Mas, por outro lado, se você perceber, esta igreja que ele plantou com lágrimas e com sangue, ele vai dizer que era a sua coroa e a sua alegria. E o que me impressiona neste homem, o que me impressiona neste apóstolo veterano, é que ele se lembra de uma cadeia, e ele está agora numa cadeia. Mas nem a cadeia do passado e nem a cadeia do presente rouba a alegria dele. Nem um passado de dor e nem um presente de limitação rouba a alegria dele. Por quê? Porque esta igreja que ele plantou entre lágrimas, entre sangue, esta igreja se torna a igreja mais próxima, mais íntima, mais cooperadora com ele em todo o seu ministério. Se você perceber, esta igreja vai sustentar Paulo no ministério dele em Tessalônica, mandando 2 vezes provisão para ele em Tessalônica. Quando ele está pastoreando a igreja de Corinto, passando privações entre a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não era uma igreja que tinha visão de amor, de parceria com Paulo no seu pastorado. E Paulo precisou trabalhar em Corinto para se sustentar. E para se dedicar mais à obra, ele tantas vezes não tinha condições de trabalhar tanto, e então a igreja de Filipos mandou ofertas para ele lá na igreja de Corinto, para ajudá-lo no seu sustento. E agora, quando ele está preso em Roma, esta igreja se solidariza com ele e manda Epafrodito levar uma oferta especial para o sustento de Paulo enquanto ele está preso. Quando ele se lembra desta igreja, ele tem gratidão no seu coração. Segundo lugar, recordações que produzem glória ao nome de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Você percebe o seguinte, que ele glorifica a Deus por aquilo que vem à sua memória. Quando ele para dar graças a Deus, ele percebe que esta experiência vertical de companheirismo da igreja, de amor da igreja, de solidariedade da igreja, o leva a uma doxologia vertical. Tudo que ele traz à memória em relação à igreja de Filipos, o leva a uma doxologia, o leva a um efusivo cântico de louvor a Deus. E eu fico pensando aqui, o que é que ele podia lembrar da igreja? Porque nós temos poucos relatos do que aconteceu naquela igreja. Mas apenas 2 relatos são suficientes.
Você se lembra que quando ele estava participando de uma reunião de oração à beira de um rio, enquanto Paulo expunha a palavra de Deus, Deus abriu o coração de Lídia para que ela cresce no Senhor Jesus. Então logo Lídia creu no Senhor Jesus, ela abre a sua casa para hospedar o apóstolo. Notem vocês que o evangelho tem esses 3 concursos: alguém que prega, alguém que ouve e Deus que abre o coração. E o evangelho é tão poderoso que se Deus abre o coração, o novo convertido agora abre a casa. Quem converte é Deus, mas quem demonstra generosidade é o convertido. Só Deus abre o coração, mas um coração aberto também tem uma casa aberta para acolher e para receber e para hospitalidade. Pensa, por favor, no outro membro da igreja, o carcereiro, o homem carrasco. Diz a Bíblia que quem abre as portas da prisão é Deus. Quem converte o coração daquele homem é Deus. Mas esse homem convertido começa a tratar de Paulo, leva Paulo para a casa dele, põe a mesa diante de Paulo e cuida de Paulo. Quando ele pensa no poder do evangelho, quando ele pensa no poder do transformador do evangelho na vida dos pilares dessa igreja, dos primeiros membros dessa igreja, ele não tem outra razão a não ser dar graças a Deus por tudo que vem à sua mente e à sua memória. Segundo lugar, uma intercessão cheia de alegria. Olha o verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Eu chamo a sua atenção primeiro para uma intercessão contínua. Ele diz, fazendo sempre. Isso me impressiona, porque é óbvio que Paulo não está aqui usando uma expressão retórica. Se ele está dizendo que ele orava sempre, em outras cartas ele diz orando sem cessar, não cessando de orar. Esse homem que tinha uma agenda tão lotada, esse homem que tinha compromissos tão variados, esse homem que tinha preocupação com todas as igrejas, esse homem que administrava tensões não só do seu próprio coração, mas este homem que tinha o seu coração voltado para tantas igrejas, para tantos crentes, para tantas necessidades, para tantos problemas, tinha tempo para orar sempre por todas essas igrejas e por cada membro de Persi que ele conhecia. O que me impressiona é que nesta intercessão contínua, ele não está tão ocupado ao ponto de não poder orar. Hoje, muitas vezes, as nossas ocupações nos afastam da trincheira da oração. As ocupações de Paulo jamais o afastaram desta trincheira da oração. Ele está preso, mas ali é um altar de oração. Ele está na cadeia, mas ali é o Santo dos Santos, onde ele adora a Deus, onde ele tem comunhão com Deus, onde ele apresenta a causa do povo de Deus na presença de Deus. Segundo lugar, veja você que esta é uma intercessão abrangente. Note, por favor, o que está escrito aí no versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Aliás, ele vai repetir isso no versículo 7, pois todos sois participantes da graça comigo. Como pastor, como plantador da igreja, Paulo não se prendeu a apenas algumas pessoas especiais desta igreja. Ele não dava atenção apenas para uma aristocracia ou elite de liderança desta igreja. Quando ele parava para pensar nesta igreja e para orar por esta igreja, passava pela sua mente, passava pelo seu coração, a figura de todos os membros, a figura de cada pessoa. Ele tinha o seu coração voltado e centrado para uma intercessão totalmente abrangente. Ele não fazia acepção de pessoas, ele não deixava ninguém de fora. Terceiro lugar, esta intercessão é uma intercessão humilde. Olha a palavra que ele usa. Fazendo sempre com alegria súplicas. Súplicas. O que me impressiona é que ele apresenta as necessidades do povo de Deus no altar de Deus com humildade, porque súplica é um rogo,
é um pedido humilde, súplice, de alguém carente, de alguém necessitado. Notem vocês, irmãos, a diferença entre Paulo e muitas pessoas na atualidade. Hoje, aqueles que julgam ter intimidade com Deus, muitas vezes são até petulantes na oração. Hoje você está vendo muitas vezes intimidade verbal e distância relacional. Hoje muitas vezes as pessoas se dirigem a Deus numa linguagem de proximidade, de intimidade, mas a vida não demonstra esta intimidade. Ou outras pessoas chegam para Deus fazendo exigências, ou dando ordens, ou até dando decretos, ou fazendo exigências. Enquanto Paulo, apóstolo, um homem que tem intimidade com Deus, que conhece a intimidade de Deus, que vive na presença de Deus, ele se aproxima de Deus com total humildade, com rogos, com súplicas. Quanto mais intimidade com Deus, mais humildade diante dele. Quanto mais ousadia na oração, mais dependência da graça. É impossível alguém conhecer a grandeza de Deus e ao mesmo tempo ser altivo, petulante diante de Deus. Mas nota em quarto lugar, que esta é uma intercessão alegre. Ele não está orando com gemidos, com pesar, com um senso de obrigação, de um dever enfadonho, como se fosse alguma coisa que ele tinha que se desvencilhar mesmo, e ele está cumprindo uma tarefa, mesmo sofrendo, mesmo desgastado, mesmo sem motivação. Ao contrário, ele diz, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós. Aliás, vamos parar um pouquinho aqui, para a gente observar, porque aqui está talvez o foco principal desta carta. A carta aos Filipenses é o grande tratado da alegria na teologia cristã. Esta carta pode ser sintetizada com dois verbos, e os dois verbos seriam, eu me regozijo e regozijai-vos. Ele está sempre vivendo esta experiência. Eu me regozijo, eu me alegro, eu exulto. E agora ele diz para a igreja, regozijai-vos, alegrai-vos. E onde está a alegria do cristão? Eu vou listar aqui, brevemente, 10 motivos por que um crente deve ser feliz e alegre. E por que Paulo diz que nós deveríamos ter alegria aqui nesta carta. Primeiro, no versículo 1,4 ele está dizendo aqui que a alegria da oração cristã. A alegria que você deva ter de levar alguém junto ao trono da graça de Deus. Se você é o intercessor, você deve ter uma alegria imensa de você conduzir alguém à presença do Deus vivo por meio da intercessão. Lembra lá do sumo sacerdote? Quando ele trazia no peitoral pedras preciosas com o nome das tribos de Israel. E quando ele entrava com aquela vestimenta, ele ia entrando representando o povo de Deus, diante de Deus. Quando você se levanta, você é um sacerdote real, apresentando a Deus alguém por meio da sua oração. Segunda alegria, é a alegria de ver Jesus sendo proclamado. Olha aí capítulo 1, 18. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Algumas pessoas não entendem bem esse versículo, porque pensam que essas pessoas que estão pregando aqui, segundo o verso 17, por discórdia, insinceramente, achando que essas pessoas estão pregando qualquer coisa, ou pregando heresia. Não, jamais Paulo se regozijaria por estar alguém pregando heresia. O que é estranho é que algumas pessoas estão pregando o evangelho genuíno, mas com a motivação errada. É possível alguém estar pregando o evangelho e com a motivação totalmente equivocada. Quem está pregando com a motivação equivocada vai ter que dar conta para Deus. Mas ele está pregando o evangelho. E se está pregando o evangelho, pode dizer, com isso eu me alegro. Não me importa, com quanto que Cristo esteja sendo pregado, eu vou sempre me alegrar. Terceira razão da alegria de um cristão, a alegria da fé. 1,25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Gozo da fé.
para que vocês tenham alegria no crer. Quarto lugar, a alegria de ver os cristãos unidos. 2:2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Não tem nada que produz mais alegria para o pastor Paulo do que olhar para a igreja e ver que os irmãos estão caminhando unidos. Não tem briga, não tem contenda, não tem querela, não tem disputa, não tem rachadura nesta comunhão. Quinto lugar, a alegria do sofrimento por Cristo, 2:17. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Se você está sofrendo, mas o seu sofrimento está trazendo bênção para outra pessoa, Paulo diz, você pode se alegrar por isso. Sexto lugar, a alegria do encontro com a pessoa amada, 2:28, olha aí, 2:28. Por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, está falando aqui de Epafrodito, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Como é gostoso você reencontrar um irmão que há muito tempo você não vê. Como é bom você poder abraçar alguém que você está com saudade dele. Este reencontro, esta comunhão, Paulo diz, que traz alegria para o povo de Deus. Sétimo lugar, a alegria da hospitalidade cristã. Olha aí o versículo 29, capítulo 2, 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Abrir a sua casa para receber alguém, deve ser motivo de alegria. A hospitalidade deve ser motivo de alegria. Oitavo lugar, a alegria de se estar em Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Se você está no Senhor, se você pertence ao Senhor, se você faz parte da família de Deus, você pode se alegrar com isso. Nono lugar, a alegria de ter ganhado uma pessoa para Jesus. Olha aí o capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Esses irmãos são a alegria dele, são a coroa dele, porque são filhos na fé. Gente que ele gerou em Cristo, e gente que está andando com Cristo. E se você já gerou filhos espirituais, isso traz uma imensa alegria para o seu coração. 10º motivo de alegria, está aí no capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. É quando você recebe um benefício de alguém na hora da sua necessidade. Então veja você que Paulo está orando com alegria, e esta carta é a carta cujo tom, do começo ao fim, transborda de alegria. Terceiro ponto para a nossa meditação. Um agradecimento cheio de entusiasmo, versículos 5 a 8. Por que é que Paulo está agradecendo? O que é que move o coração desse apóstolo a agradecer a Deus? Primeiro, versículo 5 aí. 1:5, a cooperação no Evangelho. Ele está agradecendo a Deus pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos entender o que ele está querendo dizer. Esta igreja era participante com Paulo da graça, da salvação, mas esta igreja era participante também de uma tarefa, de uma responsabilidade, que era anunciar o Evangelho. Então vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, o que é ser um cooperador do Evangelho nesse contexto? Esta igreja não pode estar perto de Paulo. Paulo está a mais de 1.000 quilômetros distante dessa igreja. E naquela época, os meios de comunicação eram muito mais rudimentares e precários. Mas esta igreja se torna cooperadora do Evangelho, na medida em que ela está servindo de suporte. Ela está segurando a corda, ela está se responsabilizando no sustento deste obreiro de Deus para fazer a obra de Deus. E é interessante que a palavra que aparece para cooperação aqui é uma palavra que nós conhecemos muito, mas via de regra nós não conhecemos nesse sentido. Quando Paulo vai usar aqui pela vossa cooperação, a palavra cooperação aqui é koinonia. E nós não conhecemos tanto koinonia nesse sentido. E um ponto aqui,
via de regra, a gente pensa que koinonia está se referindo a um determinado sentimento gostoso de união entre pessoas que, por serem pares, por terem o mesmo sentimento ou os mesmos ideais, estão perto, estão juntos. Mas se você olhar a palavra koinonia na língua bíblica, na linguagem bíblica, nunca está falando de sentimento, e sim de parceria em algum projeto do reino de Deus. Ou seja, comunhão não é apenas uma aura emocional, comunhão é envolvimento de compromisso em alguma atividade do reino de Deus. Como é que eu posso falar para o meu irmão que eu gosto dele, que eu quero estar perto dele, que eu me sinto bem com ele, se na hora da necessidade dele eu puxo o carro e não estou presente com ele? Se eu não estendo a mão para ele, se eu não coopero com ele, se eu não o ajudo, se eu não o socorro, se eu não demonstro praticamente a minha disposição de socorrê-lo e de ajudá-lo e de cooperar com ele. Segundo lugar, como a igreja tornou-se cooperadora no Evangelho? Aquela igreja de Filipos tinha duas características. Primeiro, era uma igreja pobre. E ele chega a dizer isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 4, que eles eram extremamente pobres. Segundo, se você perceber, no versículo 29 do primeiro capítulo, era uma igreja perseguida. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Era uma igreja pobre, extremamente pobre, e era uma igreja sofredora, perseguida. Uma igreja pobre e uma igreja perseguida podia dizer, bom, eu queria muito ajudar, mas não posso. Eu queria muito cooperar, mas não estou em condições. Eu queria muito dar uma oferta, mas eu preciso pensar em mim primeiro. E sabe o que Paulo diz? A segunda carta aos Coríntios, aqueles irmãos rogaram com insistência a graça de cooperarem com os santos. Que santos? Os pobres de Jerusalém, que eles nunca tinham visto. Ajudar um irmão que você vê todo dia, que você sabe o nome dele, que você sabe onde ele mora, que você sabe verdadeiramente que ele está passando uma necessidade, é uma coisa. Mas você se sacrificar por alguém que você nunca viu, que você nunca vai ver, somente o amor de Deus pode produzir uma atitude dessa. E por que eles ajudaram? Porque Paulo relata lá, primeiro eles se deram a si mesmos, e depois eles deram do pouco que tinham, rogando a Deus a graça da contribuição. Eu nunca tinha percebido até há alguns anos que contribuição não é responsabilidade, é privilégio. Porque graça é um favor imerecido. Um cristão é alguém que quando contribui, ele contribui com grande alegria, entendendo que Deus está lhe dando um privilégio que ele não merece. E esta igreja foi cooperadora no Evangelho, porque ela entendeu isso. Apesar de pobre, apesar de sofredora, era uma igreja que ajudou Paulo e ajudou gente do reino de Deus, que ela nunca tinha visto. Terceiro lugar, quando a igreja tornou-se cooperadora no Evangelho, olha o que Paulo responde no verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos entender de o primeiro dia? Desde o primeiro dia, foi quando Paulo plantou a igreja. E aquela igreja demonstrou carinho por Paulo desde a plantação. Quando Lídia abre a porta para Paulo, e disse, se você acha que eu sou digna, pode vir cá para casa. Vem o Silas também. Fiquem aqui. E agora quando Paulo se despede da igreja, que certamente tinha mais membros do que Lídia e o carcereiro, a igreja estava reunida na casa de Lídia. Na casa de Lídia. Então essa igreja se tornou parceira de Paulo desde o primeiro dia. Até agora quando? Quando Paulo está preso em Roma.
Essa igreja manda donativos para Paulo em Roma. Então essa igreja nunca perdeu Paulo de vista. Nunca. Por que Paulo está dando graças em segundo lugar? Versículo 6. Pela segurança da salvação. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. Primeiro, a convicção da salvação. Paulo diz, eu estou plenamente certo. Não é a linguagem da conjectura hipotética, é a linguagem da certeza experimental. Eu estou absolutamente certo. Isso é convicção segura, inabalável. A certeza da salvação não é uma mera possibilidade, é uma convicção inequívoca. Segundo, qual é o agente dessa salvação? Olha aí o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra. Quem é este aquele? Este aquele aqui é o próprio Deus. Paulo entende que o autor da salvação é Deus, que o agente da salvação é Deus, que a salvação começa com Deus, que é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem abre o coração, é Deus quem dá o arrependimento para a vida, é Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem regenera, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica, é Deus quem reconcilia. A salvação é obra total de Deus. Terceiro lugar, vamos ver a natureza dessa salvação. Olha o que ele diz no verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Essa salvação é uma boa obra na igreja. Notem que salvação não é apenas algo que Deus faz pela igreja, mas é algo que Deus faz na igreja. Salvação não é apenas algo que Deus faz por você, é algo que Deus faz em você. Desta maneira, nós podemos dizer que nós já fomos salvos pela justificação. Nós estamos sendo salvos pela santificação. E nós seremos salvos por meio da glorificação. Quarto lugar, vamos ver como é que é a dinâmica dessa salvação. Olha aí o que Paulo diz no verso 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos. E o maravilhoso da salvação é que ela é obra de Deus. Se fosse obra nossa, correria o grande risco da gente largar esse projeto no meio do caminho. Porque nós, seres humanos, muitas vezes temos iniciativa, mas numa linguagem jocosa, muitas vezes nós não temos acabativa. Muitas vezes, nós iniciamos um projeto e deixamos esse projeto no meio do caminho. Somos como Miguel Ângelo. Miguel Ângelo só conseguiu concluir 14 das muitas obras que começou no mármore e na pedra. Mas Deus não é como Miguel Ângelo. Deus não larga uma obra no meio da estrada. Deus não larga um projeto no meio do caminho. Deus nunca deixa uma vida em quem Ele começou a boa obra por terminar. O mesmo que começou é o Deus que vai completar esta obra. Em quinto lugar, a consumação da salvação. Olha o versículo 6 na parte B. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que coisa linda. Se você perceber, na mente de Deus e nos decretos de Deus, a sua salvação já é algo consumado. Paulo diz, o que Deus predestinou, a esse também chamou, ao que chamou, a esse justificou, e ao que justificou, a esse glorificou. Note que ele começa numa eternidade e vai na outra. O Deus que elege na eternidade, vai glorificar na eternidade. Então, no projeto de Deus e na mente de Deus, já está tudo escrito, tudo decidido, tudo definido, tudo estabelecido, nada pode ser frustrado. Mas enquanto caminhamos na jornada da vida, tem gemido, tem lágrima, tem dor, tem queda, tem tristeza. Enquanto caminhamos, somos um ser ambíguo, contraditório, claudicante. Muitas vezes precisamos de ser levantados, de ser encorajados, de sermos estimulados, de sermos fortalecidos. Mas Paulo está garantindo, inspirado pelo Espírito Santo, que aquele que começou boa obra em nós,
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo novo, que nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus. Não haverá mais fraqueza, não haverá mais pecado, não haverá mais transgressão, não haverá mais maldição, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Nós estaremos para sempre com o Senhor. O projeto se conclui, o círculo fecha e a obra de Deus estará concluída e nós reinaremos com o Senhor para sempre e sempre e sempre. Terceira razão por que ele glorifica a Deus, pela estreita relação fraternal. Olha os versos 7 e 8. E Paulo vai dizer 3 coisas importantes aqui. Primeiro, ele vai dizer no versículo 7 e 8 que ele os traz no coração. Versículo 7, porque vos trago no coração. E ele vai trazer esses irmãos no coração, de alguma forma aqui. Olha aí, seja nas minhas algemas. Quando Paulo estava preso, por que ele podia trazer esses irmãos no coração, nas algemas? Porque esses irmãos pensavam em Paulo, nas necessidades de Paulo. Quando Paulo estava preso, essa igreja estava do lado dele, a mais de 1.000 quilômetros de distância, mas com a sua generosidade, com as suas ofertas, com os seus donativos. Segundo lugar, na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo diz o seguinte, que ele foi chamado por Deus para defender o Evangelho. E a palavra defesa aqui do Evangelho é a palavra apologia. Paulo é uma apologeta. O que é apologia? O que é apologética? Apologética é quando você defende a verdade contra a heresia, o engano e a mentira. A semana passada, uma das revistas de maior circulação no Brasil, publicou uma matéria com o tema A ciência matará Deus? E alguns cientistas petulantes, afirmando que a religião faz mais mal do que bem à humanidade. E de que hoje o homem não precisa de Deus. Eu achei interessante, porque o próprio articulista começa a perceber que as grandes transformações sociais e os grandes avanços da sociedade ocidental, sobretudo, foram conquistas do cristianismo. E afirmar que o cristianismo faz mais mal do que bem é ser um míope, é ser cego como sociólogo, é deixar de perceber que aqueles que verdadeiramente são transformados pelo Evangelho verdadeiramente se transformam em sal e luz numa sociedade que se corrompe. O que é ser um apologeta? É transformar, colocar este Evangelho diante desses ataques solertes, abusivos. É defender essa verdade. Por quê? Porque o Evangelho não é um Evangelho de ignorantes. A fé cristã, ela não é uma fé irracional. A fé cristã, ela tem condições de dialogar, de discutir, de sentar à mesa com qualquer grande cientista do mundo. Por quê? Porque o mesmo autor da Bíblia é o autor da ciência. Se existe uma verdade no universo, essa verdade é de Deus. Qualquer coisa que não seja de Deus, ou que atente contra Deus, ou que conspire contra Deus, é uma falsa, uma pseudociência, uma pseudo-verdade. O que é o apologeta? É aquele que defende a verdade do cristianismo diante desses ataques. Mas em terceiro lugar, você nota aí, na compaixão de Cristo, versículo 8, diz uma coisa interessante aqui, irmãos. Pois minha testemunha é Deus, da minha saudade, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Essa palavra aqui, misericórdia, ela não é comum. Esta palavra significa vísceras. Essa palavra significa que Paulo tinha um amor por aquela igreja, muito mais do que apenas um sentimento humano. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que eu amo vocês com o amor de Cristo em mim. Ele está dizendo, eu amo vocês com todas as minhas entranhas.
E ele diz, com as misericórdias de Cristo, com as entranhas de Cristo, como se o coração de Cristo tivesse sido transplantado para o meu peito, e da mesma maneira que Jesus ama e se internece e tem misericórdia, também eu amo desse jeito. Mas agora Paulo vai dizer, versículo 8 ainda, que ele tem esses irmãos, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E no versículo 3, ele vai dizer, dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ou seja, ele traz esses irmãos não só no coração, mas ele traz esses irmãos também na mente. Ele recorda, ele pensa, ele reflete, ele cogita, e ele vai alimentando a sua mente com estas lembranças abençoadoras no seu coração. E finalmente, ele traz esses irmãos na oração. Ele ora por eles. Ele roga por eles. Ele intercede por eles. Ele coloca a causa deles na presença de Deus. Vamos ao último ponto da nossa meditação. Uma oração cheia de fervor. Versículos 9 a 11. O que é que Paulo agora vai pedir? Se você perceber, até agora Paulo está demonstrando o seu amor pela igreja. Mas agora ele vai focar a sua oração. O que Paulo pediria para uma igreja pobre, para uma igreja perseguida? Se fosse você e eu, e você estivesse orando por uma pessoa pobre e perseguida, qual seria o alvo da sua oração? Por que você oraria? Talvez nós orássemos por prosperidade, por dinheiro, por riqueza. Talvez nós iríamos pedir para Deus libertação do sofrimento. Mas me impressiona quando Paulo, num contexto de pobreza e perseguição, vai orar da seguinte maneira. E também faça esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais. Note que ele está orando aqui por amor, por mais amor. Primeiro ponto aí. Não que aquela igreja não tivesse amor. Aquela igreja tinha amor. Desde o primeiro tempo. Desde a primeiro membro da igreja, a Lídia. Desde o segundo membro da igreja, o carcereiro. Desde o gesto desta igreja em acompanhá-lo. Mas Paulo entende uma coisa: nunca uma igreja pode pensar que ama o suficiente. Se existe algo que a igreja pode elastecer um pouco mais, é na prática do amor. Eu rogo isso, diz Paulo, que vocês amem mais um pouco, avancem mais, progridam mais, amem mais. Segundo lugar, de que maneira que esse amor cresce? Olha aí comigo, por favor. Versículo 9. De que maneira que esse amor cresce? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Parece estranho para nós, porque via de regra nós conectamos amor com sentimento e não com razão. Nós conectamos amor com coração e não com mente. Nós conectamos amor com sensação emocional e não com reflexão mental. Ele está dizendo o seguinte: eu quero que vocês cresçam em amor, mas tem que ser um amor consciente, um amor maduro, um amor superlativo, um amor vigoroso, através do conhecimento. Ou seja, você não consegue amar aquilo que você não conhece. Preste atenção nisso. Se você não conhece a Deus, você não vai amar a Deus. Se você não conhece o seu irmão, você não vai amar o seu irmão. Se você não conhece a sua igreja, você não vai amar a sua igreja. Se você não conhece alguém, você não vai amar esse alguém. Para que o amor cresça, é preciso existir conhecimento, é preciso existir envolvimento, é preciso existir discernimento, é preciso existir compreensão. E desta maneira, Paulo está dizendo o seguinte: que nós precisaríamos entender que o conhecimento é um ingrediente fundamental para que eu aprenda a amar mais. Paulo está querendo dizer o seguinte: eu preciso continuar sendo um estudante, um aprendiz, se eu quero me matricular na escola do amor. Terceiro ponto: para que o amor deve crescer? Olha aí o verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes. E esta palavra, coisas excelentes, a ideia é o seguinte: você precisa distinguir o que é bom e o que não é bom. Se você não conhece, você não distingue.
Se você não tem conhecimento, você não tem critério para saber se algo é bom ou se algo não é bom. Então, uma pessoa que ama precisa conhecer para ter capacidade de distinguir o que é e o que não é, o que é bom e o que é ruim. E agora ele vai dar um dado fenomenal nesse versículo 10. E serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. O que é que significa aí? Os crentes serem sinceros e inculpáveis. Essa palavra sincero é uma palavra extremamente sugestiva na língua grega. Ela é formada de duas palavras. A primeira palavra sol e a segunda palavra é julgar. Então sincero na língua grega significa alguém que passa pela luz do sol. Alguém que pode ser exposto à luz do sol, à claridade do sol, ao aquecimento do sol e não ter nada para esconder. Pode acender todas as luzes, pode examinar, pode investigar, não tem nada. Pode fazer uma faxina, pode fazer uma investigação, pode fazer uma devassa, não tem nada. Essa palavra sincero traz esta ideia, alguém que passa pelo crivo da luz, que não tem medo da luz, que se expõe à luz sem ficar com medo. Mas essa palavra tem um outro significado. Essa palavra grega também era usada no sentido de algo que era botado na peneira, era jogado dentro da peneira, para ser mexido dentro da peneira. E quando você joga algo dentro da peneira, tem uma finalidade. A palha vai embora e o grão fica. Significa que quando você é sincero, você é puro. A escória foi arrancada, foi tirada e ficou agora o grão genuíno, puro, inteiro. Na língua portuguesa, esta palavra vem do latim. E na língua latina, esta palavra traz a ideia de sem mistura e não adulterado ou puro. E, segundo alguns estudiosos, a palavra sincero, ela foi cunhada basicamente porque na antiguidade, as pessoas ao exporem vasos de porcelana, vasos caríssimos, muitas vezes esses vasos estavam trincados. E aí a pessoa dava uma invernizada de cera, e a pessoa que ia comprar o vaso não conseguia identificar a fissura, o trincado. E quando comprava aquele vaso e levava para casa, de uns dias aquela cera derretia pelo calor e revelava então que aquele vaso era um vaso estragado, defeituoso. Então, quando as pessoas exigentes iam comprar vasos, elas queriam o seguinte: eu quero um vaso sem cera. E essa palavra sem cera deu origem à palavra sincero, sem cera, sem rachadura, sem defeito escondido. Paulo está dizendo que um dos propósitos que ele tem na intercessão é para que aqueles crentes pudessem ser sinceros, inteiros, que pudessem ser expostos à luz, sem derreter a cera. E ele usa outra palavra aí. Qual é a palavra? Inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. A palavra inculpável aqui, o projeto é o seguinte: que o crente não seja motivo de escândalo, motivo de tropeço, que não seja alguém que vai se interpor no caminho de outro para derrubar o outro. Essa é a ideia que Paulo está passando aí. Quarto lugar, como o amor deve se manifestar? Versículo 11. Cheios do fruto de justiça. Paulo quer que agora o crente apareça diante de Deus, não de mãos vazias, mas cheio do fruto de justiça. E vamos entender, essa justiça aqui não é a justiça da justificação. Aqui essa justiça é aquela justiça interna, prática, de vida, transformada. Paulo está orando para que a igreja seja uma igreja frutífera. Uma igreja que apareça diante de Deus de mãos cheias, que tenha vida, que tenha exemplo, que tenha trabalho, que tenha resultados, que tenha frutos para o reino de Deus. Quinto lugar,
Qual é a fonte do fruto de justiça? Olha a parte B. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Ou seja, nenhum de nós tem capacidade por si mesmo de produzir esse fruto. A origem desse fruto, a seiva que produz esse fruto, não está em nós. É por meio de Jesus. Só com Jesus. Só em comunhão com Jesus. Só andando com Jesus. Você consegue produzir fruto de justiça. Dele vem a força, dele vem o poder. O que existe bom em você e em mim é obra de Cristo em nós. E finalmente, qual é o propósito final da apresentação do fruto de justiça na vida do cristão? Finalzinho do versículo. Para a glória e louvor de Deus. Note você que o fim último de todas as coisas é para que Deus seja glorificado e exaltado. Quando você ama, você cresce no conhecimento, em percepção, você então sabe distinguir as coisas que são boas, aquelas que não são boas. E agora você vai ter uma vida de sinceridade, você não vai ser pedra de tropeço para ninguém. Então você vai aparecer diante de Deus com frutos de justiça, por meio de Jesus, e tudo isso para que Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja louvado. O que é interessante, olha comigo um fato curioso aí. No versículo 6, o pai está trabalhando intensamente para a glória do filho. Estou plenamente certo de que aquele é o Deus Pai, que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O pai está trabalhando para a glória do filho. Mas no verso 11, o filho está trabalhando para a glória do pai. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus, para a glória e louvor de Deus. Que Deus nos ajude a estarmos envolvidos com Deus, com o povo de Deus e com a obra de Deus. Que Deus nos ajude a manter-nos uns aos outros em nosso coração, em nossa mente e em nossas orações. Que Deus nos ajude a sermos crentes maduros em amor, que cresçam em conhecimento, crentes sinceros, crentes inculpáveis, crentes cheios do fruto de justiça, crentes que vivam em Jesus para a glória de Deus Pai. Que seja assim. Amém.